Provérbios, vamos lá então, Provérbios capítulo 15. Eu quero que vocês me ajudem a ler. Vamos fazer de uma forma dinâmica aqui, vamos lá? Vamos lá, não poupa a voz não, viu, irmão? Vamos lá. Ele diz: a resposta branda desvia o quê? Mas a palavra dura, o que ela faz? A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama o que, irmãos? Não é? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda do perverso há o quê? A língua dos sábios derrama conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. Vamos lá, vocês, mas contentamento. O caminho do perverso é abominável ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão, o que vai acontecer com ele? Morrerá. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor. Perante o Senhor, quanto mais, é isso mesmo? O coração dos filhos dos homens, né? O escarnecedor não ama aquele que o repreende, e nem se achegará para. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca do insensato se apacenta de estúpidas. Todos os dias do aflito são o quê? São maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor, do que grandes onde há. Melhor é um prato de hortaliça onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo, o que ele faz? Apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como o que cercado de espinho, mas a vereda dos retos é. O filho sábio alegra seu pai, mas um homem sensato despreza sua mãe. A estúcia é alegria para o que carece de quê? Mas um homem sábio anda. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselhos, ao quê? Vai o que você vai achando importante, depois vocês marcam, irmão. O homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Para o sábio há o caminho da vida, que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. O que é ávido por lucro desonesto transtorna sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de, mas a boca dos perversos transborda maldade. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração justa. O olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão, salutar no meio dos sábios e tem a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade. Amém? Hoje eu quero trazer um tema da mensagem. O tema da mensagem é como viver uma vida com sabedoria. Amém? Vocês sabem que a gente gosta de expor o texto.
E montar uma pregação é você, do jeito que eu gosto, é você explicar a história, né? Então, vocês vieram sexta? A gente pregou 1 Samuel 30. O que a gente fez? Explicou a história. E dentro da história que a gente pregou sexta, a gente foi tirando alguns pontos importantes e pregamos. Hoje não. Hoje não tem história aqui. Hoje tem conselhos aqui. Esse livro de Provérbios foi escrito por Salomão. A gente sabe que Salomão foi um homem mais sábio. E Deus olha para Salomão e fala para ele assim: te darei riqueza, te darei sabedoria, e não haverá homem, nem antes nem depois de você, mais rico e mais sábio que quem? Que você. Salomão, ele escreveu praticamente quase todo o livro de Provérbios, mas tem mais 2 escritores nesse livro, né? O capítulo 30 foi escrito por Agur, e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lamuel. Todos os outros capítulos foi escrito por Salomão. E quando você lê o livro de Salomão, note você que sempre tem a palavra sabedoria. Cada versículo aqui é um conselho. Então aqui não é uma história, ele não está narrando uma história. Tanto é que tem hora que ele está falando aqui do filho que é sábio, ele obedece o pai. Aí daqui a pouco ele já está falando de suborno. Aí ele já está falando de ódio. Aí ele já está falando da sabedoria da língua. Então ele é como se você tivesse sentado numa cadeira com Salomão, e ele olha para você e fala para você: deixa eu dar umas dicas para a tua vida ficar melhor. Se você seguir essas dicas aqui, você vai ser um homem melhor, uma mulher melhor, um crente melhor, sua vida vai ficar mais leve. Amém, gente? Eu não vou expor todos os versículos, mas eu queria que depois você sentasse, dá 10 minutos do capítulo 15 para Deus, faz um café, faz um chá, lê mais 3 vezes esse capítulo 15. Cada vez que você lê, Deus vai falar mais ainda com você. Nesse capítulo 15 aqui eu selecionei 9 versículos, e eu queria trazer aqui 9 lições para mim e para você nessa noite. Só quero fazer um pedido: cada conselho que você lê aqui, cada orientação que a gente tirar da Bíblia, não fique imaginando alguém, você fica assim: isso aqui é para fulano. Não, isso aqui é para você. Né? Teve uma irmã que me procurou e falou assim: pastor, essa pregação hoje foi para o meu marido. Eu falei: não foi não. Não foi sim. Não foi. Se fosse, ele estaria aqui. Quem está aqui é você. Então nós temos um defeito. Qual que é o nosso defeito? Queremos ser os bonitinhos da Bíblia, e quando a Bíblia está denunciando algum pecado, a gente quer jogar para os outros. A Bíblia está falando de um pecado: isso aí não é para mim não, é fulano. Ou quando a gente reconhece que é para nós, a gente faz um mais. Eu errei mais. Isso aí não é pedir perdão também. Não, eu falo desse jeito, mas deixa eu te explicar, não tem mais com Deus. Lê lá depois o Salmo 51, aonde Davi ele confessa o seu pecado, e na confissão não tem mais. Ele assume que ele é o errado, e ele alcança a graça de Deus. Confesso a vocês, eu tive muita dificuldade para montar, e eu fiquei em muita oração para ver quais versículos que eu ia pregar, tal. E eu estou 3 semanas lendo esse provérbio, e toda vez que eu leio ele, é como se saísse uma mão de dentro da Bíblia e faz assim, pá, pá, de verdade. Então eu estou pregando para mim, e eu queria que quando você ouvir essa pregação, Deus está pregando para você. Quando eu estudei esse capítulo 15, eu não fiquei estudando querendo imaginar algum membro, ou imaginar minha mulher, ou imaginar algum amigo meu. Não, eu me imaginei. Falei: mas tem muita coisa aqui que eu não faço, e eu tenho que passar a fazer. Amém, gente? Então nós aqui estamos todos no mesmo barco. Estão preparados? Acabar esse culto aqui, vamos nos tornar pessoas melhores. Se prepara, porque agora você vai receber 9 conselhos, e junto com esses conselhos, sua orelha vai ser puxada também. Amém? Vamos lá, vamos ao primeiro conselho de Salomão então? O primeiro conselho que Salomão dá: a sabedoria na hora da resposta. Todo mundo lê o verso 1 comigo, vamos lá. A resposta branda desvia, mas a palavra dura, o que ela faz?
Preste atenção. A resposta branda desvia o furor. Nós temos uma dificuldade. A gente trata bem as pessoas enquanto as pessoas nos tratam. Quando você me tratar bem, sou seu amigo. Pisou no meu pé, aí você arruma problema. Você pode se dar bem com o seu vizinho 20 anos da sua vida. O dia que o vizinho botar o lixo da casa dele na porta da tua casa, azedou a amizade. Salomão está nos ensinando, eu quero a sua atenção. Ele diz, a resposta branda que desvia o furor. Não é a palavra branda que desvia o furor. Porque a gente tem facilidade, uma pessoa vem com uma palavra branda, eu devolvo a ela uma palavra branda. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor. Bom dia, pastor, bom dia. Boa noite, pastor. Nossa, pastor, e a pessoa vem com um elogio, ela vem com uma palavra branda, eu vou devolver uma palavra branda. Só que Salomão está falando o contrário. Salomão não disse que é a palavra branda que desvia o furor. Ele disse que é o que desvia o furor? O que está escrito aí, gente? O que é aqui o desvia o furor, gente? Vamos lá, gente. A resposta. E aí que está o nosso problema, preste atenção. O que desvia o furor não é a palavra branda. O que desvia o furor é o quê? E por que é um problema? Porque a gente não sabe responder de uma forma branda. Você responder a alguém que te agrediu com uma palavra. Essa é a sabedoria. Então o que Salomão está dizendo é o seguinte: alguém me ofendeu com uma palavra, ou falou com um tom mais áspero, irônico. Quando alguém vem com uma palavra que me fere, ou com um tom pesado ou irônico, o que vai nascer no nosso coração? O que nasce? Vamos lá, gente, não vamos fingir não, vamos ser verdadeiros aqui, vamos lá. Vem raiva, eu fico com raiva, eu fico com ira. E aí, o que nós queremos fazer? Devolver? Mas o que Salomão falou? O que desvia o furor? A gente tem dificuldade de dar resposta branda. Mas quando você dá uma resposta branda, você está usando sabedoria. Você está desviando o furor daquela pessoa. Controle emocional. Hoje tem livros que falam disso. Palestras, caras que ganham dinheiro dando palestra falando disso. Só que a Bíblia já falava disso há 3.000 anos atrás. Quem pregou isso aqui foi Salomão. E ele pregou inspirado pelo Espírito Santo. Deixa eu contar um exemplo que eu vivenciei. Eu tive um... Posso falar aqui? E ele tinha problema de esquizofrenia. Depois que eu descobri, ele não pode ser contrariado, ele não pode ser criticado. Uma pessoa normal já não gosta de ser criticado, mas uma pessoa com um problema desse, sim ou não? E eu sofri muito com esse menino, porque eu falei umas verdades, que ele precisava ouvir umas verdades, e ele me infernizou, vocês não têm noção. Ele pegou o zap dos membros da igreja. Os membros da igreja me mandaram mensagem: pastor Beltrano está falando isso de você. Ele ligava para os membros, mandando os membros sair da igreja. Esse pastor Alexandre é um falso. Rapaz, eu perdi a fome, aqui perdi minha paz. Sabe como é que eu resolvi o problema? Eu liguei para ele e disse assim: você é um homem de Deus. Aí ele olhou para mim e falou: você também é. Aí ele disse: eu amo você, pastor Alexandre. Aí eu tive paz, porque eu não estava tendo paz, estou falando sério. Eu não queria comer, as pessoas me ligando, e outras nem me ligavam, sumia da igreja por causa desse cara. E a Bíblia fala sobre isso. Só que o nosso problema é que na hora que a gente é ofendido, a gente não consegue responder de uma forma branda. A gente piora a situação. Aí, ainda no versículo 1, não terminei 1 ainda não. Lê 1 de novo. A resposta branda, o que ela faz? Mas a palavra dura, o que ela faz? Aí você vai fazer um pedido para o seu marido, para o seu pai, para a sua mãe, sei lá. Só que olha o jeito que você pede. Você pediu de uma forma dura. O que você fez nascer no coração dele? A ira. A gente tem que aprender a elogiar, a gente tem que saber até dar bronca. Vocês estão entendendo, gente?
Às vezes a gente tem que saber até fazer as críticas, porque a gente pode criticar, mas a gente não precisa criticar de uma forma como? Nós precisamos melhorar, nós precisamos mudar, eu e você. Se a gente começar de verdade, eu falar assim, cara, eu quero viver o livro de Provérbios, você vai ser, eu e você, seremos de fato melhorados uns 90%, amém, gente? Muito pior, muita dor você vai evitar na sua vida. Então a primeira lição é a resposta branda desvia o furor. Aprenda a responder com uma forma branda. Segunda lição, use suas palavras para encantar. Lê o versículo 2 comigo, todo mundo, 2. A língua dos sábios adorna, mas a boca do insensato derrama. Olha o que Salomão está dizendo, a língua do sábio. Quem é o sábio aqui? Aquele que sabe falar, é aquele que tem controle emocional. A língua do sábio, ela adorna o conhecimento. O que é adornar o conhecimento? Ela deixa o conhecimento mais bonito. Então quando um sábio abre a boca, e ele vai explicar algo que ele conhece, ele vai ensinar, o seu ensinamento não é pesado, não é cansativo. A Bíblia diz que as palavras na boca do sábio adornam o conhecimento, é como um pincel na mão de um artista. O que um artista faz? Ele consegue transformar uma coisa simples numa coisa bonita. Já viu aqueles quadros pintados à mão? Os mais bonitos, a paisagem que está lá é o quê? Uma casinha lá na roça. Aí o artista pintou uma casinha na roça e aquele quadro ganha destaque, porque o artista, ele consegue transformar coisas simples em coisas belas. A língua do sábio consegue transformar coisas simples em coisas. Ele consegue resolver problemas simples de uma forma bela. O que sai da sua boca transforma o ambiente. Louvado seja Deus. Mas o contraponto disso, olha o versículo 2. Perceba você que ele está comparando o sábio com um tolo. O sábio, a língua do sábio é um pincel, a língua dele é um pincel que transforma coisas simples em bela. Mas olha a língua do insensato, versículo 2. Mas a boca do insensato derrama o quê? A astúcia. Ele só abre a boca para falar besteira. Sim ou não? Ele é melhor ficar calado. Quando abre a boca, é que nem aquela represa que rompe, e na hora que a represa rompe, a água vem e sai destruindo tudo. Ele abre a boca, ele acaba com o dia. Ele abre a boca, ou ela abre a boca, acaba com o almoço, acaba com a festa, fala o que não era para falar, na hora errada, fala o que não deveria falar, e só piora as coisas. É aquela pessoa que tudo quer brigar, quer ganhar discussão. Aí a mulher fala assim: falei umas verdades para o meu marido. Falou? Falei. A gente estava brigando, aí eu falei isso para ela. O que ela falou? Falou nada, porque ela sabe que ela está errada. Então você ganhou a discussão. Ganhei. Você ganhou a discussão, mas você perdeu a pessoa. Você ganhou a briga, mas você perdeu a pessoa. A gente tem que pedir sabedoria a Deus na hora de falar. Amém, gente? Vamos lá para a terceira lição? Verso 3, vamos lá. Olha o 3. Os olhos do Senhor estão em todo, contemplando os maus. Então, coisa linda. Os olhos do Senhor estão em todo. Bom, o ateu diz que Deus não existe, né? O agnóstico, ele é diferente do ateu, porque existe algumas classes do ateísmo. Tem aquele ateu, não, Deus não existe, acabou. E ele odeia quem fala que Deus existe. Só que existe o grupo dos ateus que nós chamamos de agnóstico, que ele é o seguinte: por que você não crê que Deus existe? Eu nunca vi ele. Se você vê, você crê? Creio. Mas você vê que ele já é diferente do ateu. Ele não tem aquele ódio no coração. Ele não crê na existência de Deus. Aí existe também o deísta. O deísta é aquelas pessoas que falam que Deus existe, só que Deus, criou e foi embora, largou nós aqui. Não, Deus existe, mas Ele está lá no terceiro céu, esqueceu de nós. A Bíblia não diz isso.
A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo, Ele vê tudo. Ele não tem um canto desse Brasil e desse planeta que Deus não veja e que Deus não sabe. Ele vê os bons e Ele vê aqueles que têm sede dEle e aqueles que o desprezam. Ele vê aqueles que o buscam e aqueles que não buscam. Ele vê tudo. Ele vê os que fazem injustiça e os que procuram fazer justiça, os que falam a verdade e os que falam a mentira. E chegará um dia que Ele trará justiça em nome de Jesus. Os olhos do Senhor estão em toda parte para retribuir aos bons e aos maus. Quarta lição, versículo 4, use as palavras certas. Vamos lá, olha o versículo 4. A língua serena é o quê? Árvore de vida, mas a perversa, o que ela faz? Vamos destacar algumas coisas muito importantes aqui. O que a língua serena faz? Ele compara a língua serena com o que aí? O que é uma língua serena? É uma pessoa que fala com uma forma mais calma, saudável. Salomão diz que a língua dessa pessoa é como uma árvore. O que tem na árvore? O que tem na árvore, gente? Tem frutos. É aquela pessoa que quando você conversa com ela, você se alimenta de algo de Deus. Você conversa com ela, alguma coisa de Deus vai sair. A língua dela é serena, ela alimenta você. O que mais que a árvore é? Você está num parque, está um calor, aí você procura uma árvore. O que a árvore faz? Ela dá descanso para você. É aquela pessoa que a sua língua é serena, você não só se alimenta dela, mas ela acalma você. Nós temos exemplo bíblico. Quem é o maior exemplo que nós temos na Bíblia? Jesus Cristo. Jesus Cristo, sua língua era serena. Todos que chegavam diante de Jesus quebrados, ouvindo a palavra de Jesus, saíam curados. Não tem uma pessoa que chegou a Jesus Cristo e saiu pior. Ele sabia falar, ele sabia usar as palavras. Ele olhou para uma mulher que foi pega em adultério e disse: eu não te condeno, vai e não peques mais. Ele deu o conselho: a partir de hoje você não vai pecar, você não peca mais. Nós temos que imitar Jesus Cristo, porque às vezes a gente faz o contrário. A nossa língua não é serena. A gente fala o que não deveria falar, a gente fala de uma forma áspera, a gente fala de uma forma violenta e a gente acaba machucando. Tem pessoas que é assim: mas é o meu jeito, minha mãe era assim, meu pai era assim. Assim como? Eu falo na cara mesmo, eu explodo mesmo. Aí depois eu peço. Você pode pedir desculpa, só que você deixou gente machucada. Tem aqueles que eles não explodem, eles implodem. Normalmente quem faz isso é os maridos, às vezes. Tem gente que implode, ela não fala, ela fica o quê? E é tão ruim como aquele que implode, porque o que implode, ele está guardando mágoa no coração. Ele está guardando veneno no coração. Aquilo está destruindo ele, aquilo está deixando ele amargo, aquilo está acabando com ela. Então ela se isola, ela se afasta. Deveria abrir o coração, mas não quer abrir para ninguém, não quer falar com ninguém. E quando explode de uma vez só. A nossa língua tem que ser serena. Lê de novo o versículo 4. A língua serena é a árvore da vida, mas a perversa, o que a língua perversa faz? Quer dizer, o que é quebrantar o espírito? Machuca o coração de alguém. Machuca o coração do marido, machuca o coração da esposa, machuca o coração do pai, machuca o coração do filho. Aí o filho olha para o pai, briga com o pai e fala: você não é meu pai. Eu pedi perdão. Cara, você pediu, mas eu duvido se seu pai não está triste, sua mãe. Sim ou não? Para mim você não presta, tal. Eu preguei isso sexta-feira. Aí parece que o diabo fica no ouvido: fala mais, é ou não é? Fala mais. E a gente quer falar. Você vê que a maioria dos conselhos está voltado no que, gente? Na língua. Esse é o nosso. Livro de Tiago diz assim, que nós devemos. Como é que Tiago fala? Tiago fala que o homem tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar. Sabe o que significa a palavra pronto no grego? A
palavra pronto no grego é tax, de onde vem a palavra tax. Você vai pegar um táxi, o táxi ele está pronto. Aí Tiago fala que nós temos que estar pronto para... Aí ele usa a palavra tardio para falar. A palavra tardio lá no grego é a expressão de lerdo. Sabe a pessoa bem lerda? A gente fala, nossa, que gente lerda. Então o Tiago falou, na hora de falar, seja um lerdo. Mas na hora de ouvir, seja... Aí eu e você faz o contrário. A gente é rápido na resposta. E a gente não gosta de quê? A pessoa está falando com você, você corta o assunto dela. A pessoa está contando um problema ou contando uma história, a gente corta, a gente não quer ouvir, a gente quer falar da nossa história, a gente quer contar dos nossos, sim ou não? Então vamos pôr em prática o que a Bíblia diz, vamos ouvir mais, e vamos falar menos. Eu estava lendo o livro do Dali Kenji, e o livro do Dali Kenji, que ele comenta o que a Bíblia diz. Ele estava dando uma palestra, e ele falou sobre esse negócio de ouvir as pessoas. E ele disse que um aluno dele fechou um contrato com um empresário, e a única coisa que ele fez com o empresário foi ouvir o empresário. Chegou lá, aí ele viu uma foto do filho do empresário no escritório. Parece que o menino gostava de aquele esporte de cavalo. Aí ele olhou e falou, seu filho pratica esse esporte? Pratica, tal. Olha, meu filho ganhou medalha. Sério? Me conte mais. Aí ele ficou fazendo pergunta do esporte. Olha, eu sempre tive curiosidade. E aí o empresário ficou falando do filho dele. Rapaz, eu amo, olha, desde pequeno meu pai me ensinou, passou para mim, eu estou passando para o meu filho. Eu tenho orgulho, olha os álbuns aqui, olha aqui o zap aqui. Ficou umas 3 horas conversando. Final, o empresário olhou para ele e falou assim, eu quero fechar com você, então eu vou comprar da sua mercadoria e tal. Aí chegaram para ele e falaram, o que você fez que ele nunca deu meia hora para ninguém e você ficou 3 horas no escritório? O que você falou para ele? Aí o cara falou, não, eu só fiquei ouvindo. E fechei um grande negócio. Você está entendendo a situação, gente? Só que antes do Dali Kenji ensinar isso, Salomão já tinha... Você vê, as pessoas pagam para ir no psicólogo, para quê? Para que as pessoas pagam para ir no psicólogo? Para ser ouvida. Uma vez, ô pastor, de volta, eu resolvi um problema de um casal da igreja. Sabe como é que eu resolvi? Eu não falei nada. Sabe o que eu fiz? Senta aí. Aí os dois, falei, não, peraí, fala você. Aí ele começou a falar, e na hora que ele falava, a mulher, não é assim, eu falei, deixa ele falar, fala. Aí ele falava, e a mulher, eu falei, deixa ele falar. Ele falou, agora é você. Aí na hora que ela começou a falar, ele se intrometeu, eu falei, ela deixou você falar, agora você deixa ela. Pronto, acabamos a oração, eles se beijaram, fizeram as pazes. O que eu fiz com eles? Eu fiz um ouvir, porque em casa eles não conseguem, um fica cortando o outro. Aí ali um aprendeu a ouvir o outro, resolveu. Aí me mandou mensagem, pastor, muito obrigado, você me ajudou. Eu falei o quê? Eu não falei nada, eu não dei dica de nada, nada. Aí eu falei assim, faz o que eu te ensinei, o que você aprendeu aqui? Aí a mulher, é mesmo, né? O que o pastor me ensinou? Eu falei, aprenda a ouvir o seu marido. Amém, gente? Pegaram a dica, pessoal? Glória a Deus, né? Vamos lá, para a quinta lição, quinta lição, glória a Deus. Vamos pular alguns versículos agora, vai lá para o versículo 8, vamos lá. O 8, o sacrifício do perverso é o quê? Ao Senhor, mas a oração dos retos é o quê? O sacrifício do perverso é abominável. Aqui ele está falando para pessoas que estão no culto, tá? Que está indo lá no templo dele, do Salomão, está fazendo sacrifício para Deus, e Salomão está falando, o que vocês fazem para Deus é abominável. Por quê? Vamos lá, eu anotei aqui, vamos lá, olha para mim aqui. É errado pensar que podemos adorar a Deus de qualquer jeito. Às vezes a gente acha que Deus vai aceitar a nossa adoração, e a gente está com a vida toda o quê? Toda errada. A gente pode fazer cultos pomposos, podemos subir no altar, cantar belos hinos, eu posso preparar aqui belos sermões, bem explicativos,
Deixa eu falar uma coisa para você. Antes de Deus aceitar a sua adoração, Deus tem que aceitar você. Antes de Deus aceitar a sua oferta, Deus quer aceitar você. Deus primeiro se agrada do adorador, para depois se agradar da adoração. Deus primeiro se agrada do ofertante, para depois se agradar da sua oferta. Então a gente pode derramar rios de dinheiro no altar, ainda assim Deus não vai. Aí ele diz, lê de novo 8, o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. Vamos lá, mas a oração dos retos é o quê? Então aí você pega uma pessoa simples, que não cantou nada, que não deu uma oferta, mas Deus se agradou da oração dela. Por quê? Porque a oração dela foi honesta, a oração dela foi sincera, a oração dela teve verdade. A gente não sabe orar. Primeiro, a nossa oração é só pedir. Que relacionamento com Deus é esse, cara? Você para Deus é só pedindo. Deus, eu quero dinheiro. Deus, eu quero uma mulher. Deus, eu quero casar com um homem. Deus, eu quero que tire essa dor. O que mais que a gente pede? Eu estou falando de você, estou falando de mim, tá? Deus, eu quero pagar aquele boleto. Deus, eu preciso de um emprego melhor. Estranho o nosso relacionamento, não? Você já pensou? Você tem um filho casado ou casada que só lembra de você para quê? Seu filho casou, foi embora. Aí liga para a mãe. Aí a mãe fica toda feliz, tadinha. Oi, filha. Ela quer o cartão da mãe. Verdade ou mentira? Teve um obreiro lá de Itaquera. Ele me chamou no Facebook. Cara, eu fiquei tão feliz, porque ele que cuidou de mim na igreja. Aí eu vou falar o nome dele, tô nem eu. Falei, o Irineu. Falei, nossa, que alegria, o Irineu está querendo falar comigo. Aí ele me chama de Davi, que era o meu apelido. E aí, Davizinho? Falei, obreiro Irineu, que alegria. Deixa eu te pedir um favor. Falei, pede. Tem como a sua igreja apoiar meu deputado? Quer dizer, só lembrou de mim para quê? Aí eu fiquei magoado, cara. Falei, caramba, é para isso que você queria falar comigo? Pensei que você ia me convidar, porque meu pai mora em Itaquera. Ó, quando você vê teu pai, vem aqui, vamos tomar um café. Quero conhecer seus filhos, tal. Poxa, ele cuidou de mim quando eu era praticamente uma criança na igreja. Mas ele me chamou porque ele estava querendo apoio ao seu candidato. Irmãos, às vezes a gente faz isso com Deus. A gente procura Deus só para quê? Para pedir. E quando a gente ora a Deus, a gente ora para falar do defeito dos outros. A mulher vai orar a Deus. Deus, muda o meu marido, porque o meu marido é todo errado. Eu não, eu sou uma mulher santa e perfeita. Mas o problema é ele não me entende. Ou a minha mulher, ou bicha complicada. Cara, a gente tem que orar primeiro para adorar a Deus. E depois que adoramos a Deus, confessamos nossos pecados. Amém, gente? E depois que a gente confessa os nossos, a gente pede. Aí eu peço saúde, eu também peço portas abertas. Mas primeiro, adora a Deus. Segundo lugar, confessa os seus. Aí terceiro, que você vai o quê? Que você vai pedir. Amém, gente? Por isso que a Bíblia diz que a oração do justo, Deus se alegra. Da oração de quem? Do justo. Amém? Vamos seguir aqui então? Vamos lá. Sexta lição. Olha que lição linda que está no verso 13. Vamos lá, todo mundo para o 13. São 9 lições. Passamos da metade. Vamos lá. Verso 13. O coração alegre, o que ele faz? Aformoseia o rosto. Mas com tristeza do coração, o espírito. Olha para o pastor aqui, vamos lá. O coração alegre, o que ele faz com o rosto? Deixa bonito. O que um coração alegre faz com o rosto? E deixa bonito. Por que o coração alegre deixa o rosto bonito? Por quê? Você está com alegria no coração. Vamos lá. Seu coração está alegre. O que vai transmitir no rosto? Sorriso. O sorriso deixa qualquer rosto bonito. O sorriso é melhor que qualquer cosmético. O sorriso deixa um rosto mais bonito que qualquer plástica. Você quer tirar o pé de galinha, você quer empinar o nariz, sei lá o que você quer fazer. Você quer tatuar a sua sobrancelha, porque nós homens não faz essas coisas, então é mais mulher. Você quer tirar as sardas do rosto, você quer tirar a espinha, existe creme para isso, não existe? Quer deixar a pele durinha, mas deixa eu te falar, o sorriso no rosto deixa o nosso rosto mais
bonito. Lê de novo o versículo 3, o coração alegra, formoseia o rosto, mas com tristeza do coração o espírito. Então vamos lá, você fez plástica, você tirou as manchas, você deixou o rosto durinho, que nem Ana Maria Braga, parece um robô dando risada. Olha, seu rosto está bonito, só que você anda de cara fechada. Você pode ser uma mulher bonita, você pode ser um homem com rosto bonito, mas a cara fechada deixa você e eu como? Feios, ficamos mais feios. Então você pode passar o blush, você pode pintar aqui assim tudo, você pode, sabe, cara? Aí você vai lá e fecha a cara. Adiantou a maquiagem? O sorriso tem poder. Dali Kenji, comentando no livro dele sobre o sorriso, que ele fez uma palestra falando para os alunos dele sorrir mais. E tem uma história de um pessoal que estava no hospital, na fila para passar no médico, e ninguém merece, né, gente? Está todo mundo ali, aquela canseira, e um está reclamando, o outro está reclamando, porque, poxa, é doença, então está todo mundo emburrado, está todo mundo triste, e aquele corredor pesado, todo mundo de cara fechada, todo mundo, imagine um lugar que está todo mundo de cara fechada, e está todo mundo resmungando. Então vamos lá, cara fechada e resmungando, o ambiente está como? Não é? Pesado. Aí ele fala no livro dele que tinha uma mãe lá com um bebezinho, e um senhor todo emburrado olhou para o bebezinho abriu um sorriso para ele. Aí ele devolveu para o bebezinho um sorriso. Ai, que bebê lindo. Na hora que o velho emburrado sorriu para o bebê, a mãe sorriu também. A moça que estava do lado viu e também sorriu. O corredor todo começou a sorrir. O clima pesado foi embora na hora. O nosso sorriso tem poder. Amém, gente? Agora vem a lição. A lição vem agora, beleza. Pastor, eu tenho que sorrir mais? Sim. Só que esse sorriso, a Bíblia diz, ele vem de um coração que? E o que alegra o nosso coração? Deixa eu falar uma coisa para você. O que alegra o meu e o seu coração não é a ausência de problema. O que alegra o nosso coração não é uma viagem para a praia. Porque você pode viajar para a melhor praia do Brasil. Lá no porta-mala do seu carro vai a sua depressão junto, tá? Na sua bolsa vai a sua amargura junto. O que alegra o nosso coração é Jesus Cristo. Jesus é a nossa alegria. Porque você pode viajar, você pode ter carro, você pode ter dinheiro, e ainda assim você é uma pessoa deprimida. Olha o menino aí, o Anderson Nunes. Ganhou dinheiro. Ele tem acesso a lugares que eu e você não tem. Ele foi para lugares e provou coisas que a gente nunca vai provar na vida. Porque ele tem muito dinheiro. Só que agora ele está internado, ele está com depressão. O dinheiro não trouxe alegria para ele. E ele é um menino que faz os outros rir. Ele faz as pessoas rir, mas ele é triste. Então a alegria não está no dinheiro, a alegria não está numa praia, a alegria não está em joias, a alegria está em Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o nome dele, porque ele é a fonte de toda alegria. Louvado seja o Senhor nessa noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Sétima lição. Vamos ler o versículo 14. Todo mundo leu 14. O coração sabe o que ele faz, mas a boca do insensato se apacenta. Então vamos lá. Uma pessoa que é sábia, ela procura ter o quê? Ela quer aprender, ela quer estudar. Mas a pessoa tola fala assim: não preciso não quero aprender. Irmão, não é só o conhecimento de estudar, fazer curso, tudo isso é importante. Mas principalmente ter conhecimento da Bíblia. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode pegar uma pessoa que tem a quarta série, não fez curso nenhum. Não estou falando que é errado, mas é uma pessoa que ama ler Bíblia. Ela é uma pessoa sábia. Porque a Bíblia te ensina tudo. Pode conversar com uma pessoa que ama ler Bíblia, sempre dela vai ser uma sabedoria. Aí você olha para ela e fala: você fez faculdade? Não, eu tenho a quarta série. O que você fez? Eu leio. Estou falando sério.
Eu gosto de ler a Bíblia. Então o melhor conhecimento meu e seu é eu conhecer a palavra. Na página da nossa igreja, a página do Facebook, o obreiro Vinícius montou há 2 anos atrás, ele montou. Está tudo lá na bio da página, selecionado. Estudo em 1 Coríntios. Você clica no vídeo, está lá capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o livro todo. Ele colocou lá 2 Coríntios, que a gente estudou aqui. Está tudo lá. Está lá também Gálatas, um dos mais que eu amei, o livro de Romanos. Que aula que foi aquele livro. Que lição que foi aquele livro. Esses estudos que a gente fazia aqui, a gente saía daqui encantado. Ele selecionou, é porque ele foi tão tocado que ele falou, não, tem que selecionar. Então nós temos uma Netflix da nossa igreja, lá no Facebook da igreja, está lá. Só que tem gente que não quer assistir 1 hora de pregação, na casa dela, botar um fone de ouvido, e quando você começa a aprender, você quer aprender mais. Aquilo, estou falando sério, os cultos de quarta-feira aqui, em 1 e 2 Coríntios, acendeu a gente de uma forma, nos mudou como cristão. Eu mudei como cristão, minha vida devocional com Deus, o livro de Efésios então, pelo amor de Deus, o livro de Hebreus que a gente estudou aqui, quantos conhecimentos teve, sem mentira. Às vezes eu estava estudando o livro de Hebreus, eu chorava, falei, Deus, que coisa linda. Tudo na quarta-feira. Nós temos pérolas do culto de quarta. Estou falando sério. Coisas que nunca pregamos num domingo, só na quarta, que quarta é culto de ensino. Está lá, está de graça. Só que as pessoas não querem. Elas não querem assistir. Lê de novo o versículo 14. Olha aí. O coração sábio Procure conhecer mais a Bíblia, irmão. É a sua religião. Você é o quê? Sou crente. Você é o quê? Então você tem que conhecer a Bíblia. Você sabe por que o livro de Romanos foi escrito? Para quem ele foi escrito? Qual o objetivo de Gálatas? Qual o objetivo de Hebreus, que foi um dos mais lindos? O Hebreus exalta Jesus Cristo. A gente tem um conhecimento de Jesus em Hebreus, porque Mateus, Marcos, Lucas e João falaram do Jesus homem. Hebreus fala do Jesus do céu. Hebreus fala do Jesus glorificado. Você olha para Hebreus, você está descobrindo um novo Jesus. O The Chosen não vai dar isso para você não, mas a Bíblia, quando você senta, vai dar isso para você. Diga graças a Deus. Vamos procurar ter mais. E quando você conhece mais, você não é enganado. Vi um falso profeta querer enganar você, você fala, eita, não é assim que a Bíblia diz não. Espera aí que não é desse jeito não. Aí vem um camarada e fala, porque Abraão deu Isaac, eu quero que você dê o seu Isaac é o seu carro. Aí você tem conhecimento. Aí você fala, ei pregador. Só que na hora que o Abraão foi dar o Isaac, Deus mandou ele descer com o Isaac. Então eu vou voltar com o meu carro para casa. Aí o que o pregador vai falar? Deixa eu te falar, pregador. Só que essa história de Abraão e Isaac no altar está apontando para algo maior, Jesus Cristo. O Abraão é um símbolo de Deus, e o Isaac que carrega a madeira nas costas é o símbolo de Jesus que carregou a nossa. Não está falando de dinheiro aí não, viu pastor? Aí você não tem conhecimento, aí vem um camarada e fala, tem macumba na tua vida. O Salmo 91, você vai dar quanto? Você vai dar 91, mas você tem conhecimento. Ô pastor, eu tenho que dar 91 para ter o quê? Para você ter a proteção do Salmo 91. Só que o versículo 14, põe aí o Salmo 91, vamos lá, versículo 14, vamos lá. Agora, se você cair na lábia desses caras com Salmo 91, é porque você quer. Porque agora, estou falando sério. Se vocês que estão aqui cair, é porque vocês querem. Vocês vê live, você ouve rádio. Vamos lá. Você quer que a proteção do Salmo 91 se cumpra na tua vida? Solta o texto aí, irmão. Vamos lá. Vamos lá, toda a igreja, lê comigo. Olha o segredo do Salmo 91. Porque a mim, vamos ler de novo. Porque a mim, com amor, eu o livrarei. O Salmo 91 vai
te proteger quando você se apegar com quem? Não é quando você der R$ 91, não. A proteção de Deus não vem com dinheiro. Deus não te protege com sal. O sal vai espantar barata, o diabo não. O diabo vai fugir de mim e de você quando nós nos apegamos a quem? É libertador quando você conhece a palavra, quando você deixa a Bíblia, quando a gente como pregador vem aqui e a gente prega do jeito que está, não inventa moda. Se eu pregar do jeito que está, a palavra de Deus tem poder em si própria. Diga graças a Deus. Vamos buscar ter mais conhecimento da palavra. O coração do sábio procura o quê? Mas o insensato está satisfeito com a sua ignorância. Não preciso não, não quero não. Irmãos, vou ser bem sincero para você, há 20 anos atrás não, mas hoje nós temos Bíblia de estudo, hoje nós temos aplicativos. Vocês querem uma dica de YouTube? Vamos lá, começa a seguir o YouTube desse pastor, Eugênio Pincereste, acho que é Pincereste. Vai lá no YouTube desse pastor, lá de graça, ele dá aula na playlist Bibliologia, Cristologia, ele faz mapa bíblico, está tudo lá. O YouTube dele é um poço de conhecimento bíblico. Aí você vai lá ver quantas pessoas que ele tem 9.000 seguidores. Aí você vai nesses reveladores fajuto, eles têm 10 milhões. Os enganadores têm 10 e o cara que está ensinando tem 9.000. Vocês estão entendendo como que o povo é? Porque o povo quer ser. As pessoas têm preguiça de buscar o quê? As pessoas não querem ter conhecimento. Aí vai ser o quê? Aí vai ficar acreditando em pano ungido, nessas porcarias todas aí. Porque não tem o quê? Conhecimento. Amém, gente? Eu falei para vocês que ler Provérbios é a Bíblia. Da Bíblia sai uma mão aqui e batendo em nós. Eu preparei vocês. Amém? Vamos terminar o livro de Provérbios aqui, vamos lá? Vamos lá, 8ª lição, penúltima lição, verso 15, lê o verso 15 comigo, vamos lá. Todos os dias do aflito são, mas a alegria do coração é banquete. Todos os dias de uma pessoa aflita, todos os dias dela é o quê? Então volta para mim aqui. A Bíblia diz que quando você é uma pessoa aflita, quando você é uma pessoa, e eu também, negativa, todo dia para você é ruim. Todo dia para mim, para você é mal. Então pode estar um sol bonito lá fora, para nós está o quê? Está mal. A gente só sabe falar. Você foi contratado, você estava desempregado, a empresa te contratou, mas tem alguma coisa para você falar mal. Você não fica feliz com nada. Você ganhou você ganhou dinheiro. Sei lá, um cara chegou, eu quero dar 10 mil para você. Você até dá um sorriso, mas você vai conseguir ainda falar o quê? Sei lá, alguma coisa você vai falar mal, cara. Então a Bíblia está dizendo que quando a gente é assim, parece que tem um imã em mim e em você, que só vai atrair coisa o quê? Ou seja, você viu o que ele falou? Para o aflito todo dia é ruim, todo dia é mal. Ele não sabe agradecer a Deus, ele só vê coisa ruim. Porque quando você e eu é assim, a gente só enxerga coisa negativa. Pode fazer o teste. Quando você está mal, você só enxerga coisa. Quando eu e você está com a cara emburrada, a gente só consegue ver gente que está igual nós. Eu estou falando sério. Parece que você está atraindo, parece não, nós estamos atraindo coisas. Ó, tem gente que pode estar trabalhando num escritório com ar-condicionado e ela está mal. E tem gente que está trabalhando debaixo do sol com um sorriso no rosto. Vamos aprender a sorrir? Vamos aprender a olhar as coisas boas. Amém, gente? E quando você aprende a sorrir e agradecer a Deus, você começa com a graça de Deus a atrair coisas boas para você. Lembra da mulher hemorrágica? A mulher estava com hemorragia, ela falou para ela, se eu tocar em Jesus eu vou ser o quê? Só que ela não ficou, ai quanta gente, ai eu queria tocar nele, mas tem um monte.
Ah não, tem muita gente, eu vou embora. Ela não ficou falando mal, ela falou, se eu tocar eu vou ser curada. Ela foi pedindo licença, foi empurrando daqui, foi empurrando de lá. Ela tocou em Jesus e foi curada. Vocês lembram que eu contei a história do cara que só sabia reclamar? Vocês lembram dessa história? O cara, tem a história de um cara que orou a Deus e falou assim: Jesus, o Senhor não responde a minha oração. Eu nem vou ver se eu lembro a história. Eu sou solteiro, eu quero casar, o Senhor não me dá uma mulher. Eu peço emprego, o Senhor não me dá emprego. Eu vou sair da igreja, sei que eu estou fazendo na igreja, que eu continuo sem mulher e continuo desempregado. Aí ele resmungou. No outro dia ele recebeu uma carta para participar de uma seleção para arrumar emprego. Quando ele chegou no endereço, tinha uma fila enorme, mais de 300 pessoas. Ele está vendo, Jesus? Eu pedi emprego para ficar debaixo desse sol com 300 pessoas, e é para uma vaga. 300 pessoas para quantas vagas? Aí ele falou: vou embora, eu não vou ser selecionado. Ele ficou irritado, pegou o bilhete único dele, entrou no ônibus reclamando. Aí já tinha uma mulher lá que perdeu o bilhete, ele ficou reclamando da mulher também. O negócio dele é tudo reclamar. O cara acelerava, ele reclamava. O motorista andava devagar, ele reclamava. Aí ele sentou com a cara emburrada do lado de uma menina com um vestido vermelho bem bonito. E entrou no ônibus um garoto vendendo rosa. Aí o garoto viu a cara emburrada dele e falou assim: ô meu amigo, estou vendo que o teu dia não está sendo legal. Eu estou vendendo essa rosa por R$1, mas para você eu vou dar ela de graça, para ver se você fica mais alegre e dá um sorriso. O menino deu a rosa para ele, pegou a rosa, amassou a rosa e jogou no chão. Aí ele foi para casa resmungando de Deus. Naquela noite Jesus falou com ele no sonho. E no sonho ele estava resmungando, que tem gente que resmunga até o quê? No sonho. Ele: Jesus não me ama, eu estou na igreja, todo mundo é abençoado menos eu. Aí Jesus falou assim: hoje eu respondi a tua oração. Aquela vaga de emprego com 300 pessoas era para ser tua. Eu já tinha reservado para você. Era só você ter perseverança. Ah, mas o Senhor não me dá mulher. Eu preparei uma menina minha, de Deus, para você. Quando você entrou no ônibus, o único lugar que tinha para sentar do lado daquela menina com vestido vermelho. É ali, aquela garota ia ser a tua esposa. Só que você está com a cara tão fechada, que ela percebeu tua cara fechada e ela se fechou. E ainda eu tive paciência. Eu fiz um menino dar uma rosa para você dar para ela, você amassou a rosa. Hoje você era para estar com o seu emprego e com a moça que era para ser a sua, mas só porque você só sabe reclamar, você perdeu as bênçãos de Deus. Tem gente, como a Bíblia diz, para o aflito, todo dia para ele é mal. Vamos aprender com Salomão, amém, gente? Lê de novo o versículo 15. Todos os dias para o aflito são, mas a alegria do coração é banquete. Alegria no nosso coração. Você olha para a sua vida e fala assim: cara, eu vou ficar feliz hoje. A coisa não está boa, mas eu vou ficar. Quem é que põe essa alegria em você? Jesus Cristo. A Bíblia diz que todo dia você vai ter um banquete. O que isso significa, gente? Que sempre vai ter algo bom para você agradecer a Deus. Diga graças a Deus. Amém? Eu falei hoje de manhã que a gente vê os jovens indo para as baladas. Aí a garotada vai para a balada. Quando é o outro dia, como é que eles voltam da balada? Hein, gente? Como é que eles voltam da balada? Tudo arrebentado. Teve o carnaval. Eu fui fazer a rádio, eu fui de metrô em fevereiro fazer a rádio. Pior coisa que eu fiz, fui de metrô no carnaval. Aí eu saí lá da rádio Unidade FM, porque o metrô é do lado, né? A estação Triunfo MASP. Eu e o Edivaldo. Aí na hora que eu saí, estava vindo um grupo assim do carnaval. Aí eu conversando com o Edivaldo aqui, quando eu vi, cadê o Edivaldo? O grupo levou o Edivaldo. Levou o Edivaldo. Eles pegavam: vamos fazer. Aí o Edivaldo estava assim, ó. Aí eu: cadê você, Edivaldo? E ele: eu estou aqui. Aí eu entrei no metrô. Na hora que eu sentei lá, não estou mentindo não, Edivaldo é próprio. Tinha uma menina loira, gente, que menina bonitinha, jovem. Só que a maquiagem dela foi embora, os cílios dela já estavam assim, sabe, um para cima, outro para... Estou falando sério. Ela estava com o cabelo assim, e aquelas calças dela já estavam rasgadas, não estou mentindo, ela estava deitada assim, ó, aquele bafo de cachaça na boca dela, toda arrebentada. Eu falei: olha aí, ó, chegou bonita, está voltando como? Porque o mundo, a propaganda do mundo é enganosa. O mundo fala assim: vem,
Aqui está pulsando a alegria, vem pular carnaval, vem. Aí você sai daqui vomitando, você sai daqui bêbado, você sai daqui descabelado. Agora vamos para a igreja. Você chega na igreja arrumado, você sai arrumado. Você sai do culto com um sorriso no rosto. Você chega aqui quebrantado, você sai daqui curado. Então a alegria não está pulsando lá não. A alegria está pulsando na presença de quem? Louvado seja Deus por isso. Última lição, aqui eu encerro. Versículo... Cadê a minha lição? Versículo 17. Vamos lá para o 17. Melhor é um prato de hortaliças, aonde há o quê? Do que o boi cevado e com ele. Deixa eu traduzir para você. Salomão está dizendo assim, eu vou traduzir, vá. Vamos colocar a comida de hoje. Melhor um arroz com ovo do que uma picanha com 5 tipos de mistura aonde há ódio. Salomão está dizendo que é melhor ter amor, mas uma refeição simples, do que você ter um banquete e no coração daqueles que se assentam à mesa tem o quê? Tem ódio, né? Eu lembro que quando eu passava o Natal com a minha saudosa avó, que Deus a tenha, minha avó preparava uns banquetes bonitos, gente, uma mesa bonita. E todo Natal, meu pai e os meus tios quebravam o pau, estragava a festa, a gente perdia a fome. Então tinha lá o peru, tinha lá churrasco. Já aconteceu com vocês? Você não perde a fome? Porque o ódio tira o apetite, porque o ódio tira a vontade de comer. Aí Salomão está falando, é melhor um arroz com ovo, mas aonde tem amor, aonde tem troca de olhar, aonde tem respeito na fala. Porque a gente senta na mesa, uma mesa bonita, preparou tudo, mas não tem paciência. A gente faz isso, eu já errei assim. Criança derrama açúcar, a gente grita, mastiga direito, come direito, a gente fica dando bronca, não é lugar de dar bronca. A Bíblia diz, é melhor um arroz com ovo, mas tendo amor, do que picanha, do que frango, do que um monte de coisa, onde tem ódio no coração. Que Deus nos ajude, que a gente possa pegar essas lições e a gente viver cada uma delas. Que esse amor esteja na minha casa e na sua casa. Que possamos ser mais sábios, que a alegria que só está em Jesus esteja no meu e no seu coração. Repito, essa alegria não é ausência de problema, essa alegria é a presença de Deus no meu e no seu coração. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o nome de Jesus com alegria? Glória a Deus por essa palavra.